Talvez você que acompanha meu canal há mais tempo deva estar se perguntando, mas e a pandemia? Nunca mais falou na pandemia? Eu tive uns 2 vídeos com a palavra pandemia no título e mais uns outros 3 tocando no assunto. Uns 5 ou 6 vídeos toquei nesse assunto da pandemia. E nunca mais? Ainda teve um outro vídeo bem extenso, que eu falei muita coisa que infelizmente se perdeu, porque eu tive um problema com o meu computador, que perdi um conteúdo enorme e inclusive fui obrigado a comprar outro computador às pressas, assim. Morri em mais de 6 mil reais porque tinha que resolver o negócio logo. E infelizmente eu não vou regravar, não. Mas o fato é que, sim, está na hora de tocar sobre esse assunto. E este vídeo aqui, eu vou fazer uma reflexão, em grande parte, num espírito de ficção científica. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 4 de julho de 2020, madrugada. E, bem, antes de entrar nessa reflexão maior sobre o que seria, o que poderia ser, que teorias conspiratórias nós poderíamos pensar em termos de reflexão do que poderia explicar esse fenômeno bizarro que está acontecendo. Antes disso, eu preciso manifestar a minha percepção pessoal sobre como que está a pandemia nesse atual estágio de desenvolvimento. E a minha opinião é, como diria Olavo de Carvalho, fudeu. Não tem muito mais o que fazer. A estratégia de isolamento social que foi adotada com sucesso em vários países, aqui não funcionou direito. E nós estamos partindo daquela estratégia de contaminação de rebanho, né? Que vai aumentar bastante o número de mortes. Eu costumava fazer um cálculo, pegando o número de total de mortos até então, acrescentando ou arredondando para um milhar e posteriormente acrescentando 10% e depois dobrando, acompanhando a curva da pandemia. Só que agora, aparentemente, nós estamos no platô. O que significa que já estamos há semanas sem uma variação significativa no número de mortes, sempre por volta de 1.000. Então é um pouco mais difícil prever agora. A minha última previsão foi de no mínimo 87 mil mortos. E com certeza vamos passar disso. É certo que vamos passar de 100 mil, mas o número exato eu não vou dar. Isso até setembro, porque em um prazo maior é praticamente certo que no prazo de um ano, pelo menos, vamos passar de 200 mil. Quando a gente passar de 200 mil, vamos lembrar, vamos ter um morto para cada 1.000 habitantes. E bem, fazer o que agora? Já estou querendo reabrir tudo aí. E eu vou dizer sincero, para mim o impacto foi nulo. Porque, sinceramente, esse isolamento social para mim é moleza. Primeiro porque eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Segundo porque a única coisa que eu sinto falta realmente é restaurante. Pelo menos uma vez por semana eu almoço no restaurante. Pelo menos uma vez por mês num restaurante caro até. Isso me faz muita falta. Mas eu já sempre fui caseiro. E por sorte eu tenho o privilégio de ter um terreno relativamente grande onde eu posso caminhar. Tá uma lua cheia linda lá fora. Então, e também meu pai faleceu ano passado, agora da minha família, quem está mais perto do grupo de risco sou eu mesmo, estou com 48 anos. Mas, sinceramente, eu não estou tão preocupado. Agora, a situação geral do país é lamentável. A economia não vai se recuperar. Sinto muito. Isso eu estou dizendo desde antes de Bolsonaro assumir. Aliás, desde antes do governo Bolsonaro. Com a PEC, a EC 95, não tem como a economia se recuperar. Ela é destrutiva. E essa questão aí com o presidente deliberadamente sabotando o isolamento social, sua turminha, que desde o começo chegou lá, ah, vai morrer o quê? 5 mil? Ah, mas e a economia? 5 mil? 60, quase 65 mil daqui a pouco. E a economia vai pro saco, meu amigo. Sinto muito. Agora a questão é, e? E agora? O que diabos é essa pandemia que está cada vez mais incompreensível, uma vez que agora já tem uma série de evidências que há traços desse novo coronavírus há bem mais tempo do que a gente esperava em vários locais do mundo. Já surgiu uma evidência de que estaria na Espanha desde o ano passado, que até mesmo aqui no Brasil desde o ano passado. Ou seja, se tudo isso for confirmado, a ideia de ser um vírus que surgiu na China vai para o saco. Eu vivo insistindo naquela questão dos Jogos Mundiais Militares que aconteceram em Wuhan em outubro, que aquilo ali pode ter levado a epidemia para a China e de lá disseminou, mas
O fato é que a gente não sabe mais o que está acontecendo. A OMS pisou na bola várias vezes, o pessoal se desentendeu e a nossa situação aqui, meu amigo, é complicada. Agora vamos refletir. O que é essa pandemia? E se for uma coisa pior? E se essa pandemia for realmente um tipo de maquinação, uma coisa orquestrada? É possível? Eu acho até bastante provável. Não no sentido de, vamos sintetizar um vírus aqui para jogar. Não, sim. Existem instituições aí que estão trabalhando com isso e algumas parecem ter umas percepções ainda de um prazo anterior, tem uns planos prévios, tem mais de uma instituição por aí que tem várias simulações de pandemias ao longo do ano. E vamos, sei lá, imagine o pior, imagine que, sei lá, os chineses, os russos ou os americanos quiseram testar uma arma biológica, não para isso aqui ser uma arma biológica, mas para fazer uma experiência de como o mundo reage ao impacto pandêmico e, inclusive, uma experiência que demonstrou o quanto nós estávamos despreparados para um evento de tal magnitude, porque esse vírus ele é de baixa letalidade. E se fosse um treco muito pior, com as mesmas características de período de incubação e contágio, mas com a taxa de letalidade de tipo 10%, 20%. Tivemos vírus por aí com muito mais do que isso, com quase 100% de letalidade. Imagina o tamanho do estrago. Tudo bem, a princípio, pouco mais de 500 mil de mortos, não parece muita coisa. Mas observa que hoje o sistema de saúde no mundo é muito melhor do que em qualquer outra época. Provavelmente, essa mesma pandemia, esse mesmo vírus, há muito tempo atrás causaria um estrago monumental. Provavelmente, o mesmo H1N1 da gripe espanhola, lá do começo do século, hoje, talvez não matasse nem tanto quanto matou o novo coronavírus até agora. E mesmo assim, nós vimos colapsos parciais ou totais dos melhores sistemas de saúde do mundo, pelo menos temporário. Viu? O caso italiano, o caso inglês, caso francês, Estados Unidos, estamos falando de países de primeiro mundo, bem desenvolvidos. Alguns com sistemas de saúde muito bem estabelecidos, como é o caso de Inglaterra. E, no entanto, tivemos esse caos aí. O que isso sugere? Estamos preparados para enfrentar um vírus muito pior? Talvez agora estejamos melhor do que estávamos antes. Aí fico imaginando, e se isso tivesse sido uma experiência, às vezes até benevolente? Um grupo por aí percebe que, bem, temos um risco iminente, quase que infalível, de surgir um vírus de categoria 5 aqui, devastador. Então, vamos soltar umzinho aqui de categoria 1 ou 2, só para ver como é que o povo reage. Se der merda, a gente vai ter que fazer um monte de investimentos, de estruturas para melhorar essa capacidade de recuperação. Uma experiência tão benevolente. Ou pode ser uma coisa maligna, vamos testar um terra agora para ver como é que esse pessoal reage, e se for ruim, como a gente está pensando, a gente solta um bem pior e deixa morrer muito mais gente. Qual seria o propósito? Eu não acredito na ideia de tentar isso, como por exemplo reduzir a população, porque você teria que usar uma coisa muito mais violenta, e se tem uma coisa que qualquer estudo deixa muito claro, que depois de um grande morticínio sempre tem um baby boom. Então, para efeito de médio e longo prazo, tentar controlar a população, isso é inútil. A estratégia de você conter a reprodução é muito mais eficiente, essa estratégia que está por trás, evidentemente, do movimento feminista, do movimento LGBT, essas coisas aí. Isso aí é muito mais eficiente, a médio e longo prazo, principalmente. Mas pode ter outros propósitos. Uma delas, e que eu acho que me interessa especialmente, é de que poderia ser uma experiência com o objetivo de testar aceitações e limites de intervenções estatais mais pesadas. E uma coisa que eu vivo dizendo para aí é: tira da cabeça essa ingenuidade infantil de que daqui para frente, indo as coisas do jeito que estão, nós não iremos ter estados cada vez mais regulatórios em todos os setores da vida. Estou falando sim de vida cada vez mais regulada, privacidade cada vez mais regulada, presença cada vez mais intensa do aparato estatal. Não necessariamente de uma forma explícita, até pelo contrário, a tendência é ser até um pouco mais implícita, de modo que se você não faz nada de anormal, você pode até nem perceber isso. Mas que
com o tempo vai aumentando cada vez mais a quantidade de crimes a serem enquadrados, de modo que as liberdades vão sendo tolhidas de um modo geral. Existe um propósito aí por trás disso. E se for isso, se for essa estratégia inicial tivesse a pretensão de testar um novo cenário de invasão de liberdades, de retirada de liberdades, invasão de privacidades, de vigilância, como ficou muito claro, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, onde, entre outras coisas, o eficiente método de testagem envolveu rastrear as pessoas pelo celular e correr atrás do camarada para testar, à força. Pegar a camarada, deu um errado, isola ele, isola todo mundo que ele teve contato, assim, um negócio bastante invasivo. E se isso for tudo um laboratório? Bom, o que eu deixar muito claro é que é o seguinte: se a sociedade continuar desenvolvendo da forma como ela está, não é possível que o aparato regulatório estatal aumente cada vez mais. Né? Impossível. Existem formas de a gente atenuar e evitar isso. Eu vou deixar essa para citar depois. Mas, do modo como as coisas estão, a complexidade da sociedade aumentando cada vez mais, as tecnologias aumentando cada vez mais, a interconectividade, a capacidade de se deslocar pelo mundo, a capacidade de se comunicar com outros vários lugares do mundo, inevitavelmente os mecanismos regulatórios tendem a cada vez mais aumentar. Essa discussão que nós estamos tendo aí da questão das fake news, por exemplo, é um fato flagrante devido ao péssimo comportamento de uma maioria de pessoas que não sabe e faz um péssimo uso da tecnologia. Não se poderia esperar outra coisa. Apesar do mundo estar ficando mais seguro em termos pura e simplesmente materiais, temos menor probabilidade de sermos atacados por um animal selvagem, menor probabilidade de morrer por uma doença, menor probabilidade de morrer por um acidente e até por violência, no geral, historicamente, tudo isso está melhorando, o mundo está ficando mais seguro, ao mesmo tempo aumentam os riscos de condutas, onde condutas até pouco tempo atrás perfeitamente naturais e triviais começam a ser cerceadas e começam a ser pressionadas. E que tipo de resultado nós vamos ter daí para frente? Com essa constante vigilância da linguagem, da forma de se expressar, do pensamento, não tem, veja bem, não tem possibilidade disso não ser assim. Porque quanto mais nós elevamos o nosso padrão de vida, mais nós vamos desenvolvendo, graças àquele esqueminha famoso como pirâmide de Maslow, nós vamos desenvolvendo novas necessidades mais refinadas. Então, coisas que antigamente não tinham tanta importância, para nós começam a ter uma importância extrema. Coisas que uma pessoa em estado de necessidade não dá a mínima, para a gente começa a ser uma questão de vida ou morte. Nós temos situações de pessoas aí se matando por causa de uma questão de reputação, por causa de um disse-me-disse, por uma questão de bullying, que definitivamente quem está numa situação de vida mais precária não está preocupado com isso. E nós estamos. Isso vai sendo cada vez mais importante. O grau de detalhismo, de sofisticação, de complexidade cultural e social vai aumentando cada vez mais. Você pode chamar isso de frescura aí mesmo. Nós vamos ficando cada vez mais sensíveis a uma série de coisas. Já começamos a ficar incomodados com o bichinho lá do outro lado do mundo, que a espécie está acabando, como se a natureza não matasse espécies aí a rodo o tempo todo. Nós vamos ficando cada vez mais preocupados com determinadas condições, com determinados contextos, com determinados lugares de fala, cada vez mais detalhe. E isso é inevitável, isso é a sofisticação humana. O problema, inclusive, é o fato de que as leis que visam regular esse status de sofisticação cultural, elas atingem as pessoas de forma diferenciada, né? Aquela pessoa de uma camada social mais alta, que já tem uma educação melhor, está mais sofisticada, ela consegue se manter um pouco menos afetada por isso do que aquele que está no estágio intermediário, no qual isso não é tão importante quanto outras coisas, mas já começa a afetá-lo. É aquele negócio, uma coisa é você exigir do homem rico, do grande executivo, do político de alto escalão, exigir uma conduta refinada para uma série de coisas, e outra coisa é você exigir lá do peão de obra, lá que não pode nem agora assoviar para a mulher passando na rua, que corre risco de ir preso. Ou seja, então, ela atinge de formas diferenciadas as pessoas. Se tivesse menos desigualdade, seria um caso menos grave. Mas
tende a crescer cada vez mais. Entenda bem, insisto, não tem como não ser assim. Você aumentar essa desregulação, vão surgindo uma série de coisas assim que a gente não tem mais controle. Essa disseminação massiva de informações falsas é um caso. Teve que acontecer um contexto pandêmico para que comece a surgir iniciativas de se tentar restringir isso, porque aí começaram a perceber que as fake news, né, a disseminação está matando gente. Ela sempre matou, mas agora está ficando um pouco mais evidente, sem contar a interferência que causa no sistema político. E lembrando que uma coisa são essas mentiras em massa e feitas sem nenhum fundamento, o cara inventa a besteira qualquer e joga. Mas a grande mídia vem fazendo isso de um jeito mais sofisticado há muito tempo. O processo de lavagem cerebral cultural que a sociedade está sofrendo é na base de uma falsificação sistemática de fatos. Toda essa mentalidade politicamente correta que está surgindo aí, a nossa concepção de racismo, de sexismo, de homofobia, toda é sistematicamente fraudulenta. É uma coisa que vão... Essa questão da transfobia, por exemplo, é completamente bizarro. Na verdade, eu digo, não é nem uma questão de se preocupar com o bem-estar de pessoas, é basicamente uma tentativa de testar limites e perceber, você conseguir fazer o indivíduo, obrigar o indivíduo a dizer uma coisa que é flagrantemente falsa e obrigá-lo a dizer, a aceitar e dizer que aquilo é verdade e não poder contestar. Isso tem a todo vapor, principalmente no Ocidente. A questão no Oriente é um pouco diferente. Tem lá seus problemas, tem um outro tipo de problema, mas sei lá, penso que é mais harmônico, é mais. Que pelo menos não é uma coisa muito diferente do que sempre se fez. Quando você vai, por exemplo, numa Coreia do Norte, tem toda aquela adoração do líder, isso é o que sempre aconteceu na história humana inteira, a adoração do rei, dos grandes líderes. Agora é uma coisa diferente. Agora esse negócio de você adorar celebridades, ídolos pop, isso é novidade, isso é uma coisa, é um contexto cultural de menos de um século para cá. Então é diferente. Sinceramente eu não sei exatamente, não vou dizer o que é pior, eu penso que o nosso caso aqui é um pouco pior, porque é uma experiência mais inédita. Nós estamos sendo testados por uma série de situações que não tem precedente histórico, pelo menos não dessa forma. Ao passo que, por exemplo, um governante ficar no poder por vários anos seguidos é uma coisa que sempre aconteceu ao longo da história. O que nunca aconteceu foi isso, você ficar trocando o governante o tempo todo, historicamente. Mas que experiências estão sendo gestadas, estão sendo preparadas para a gente? Uma coisa é essa questão de restrições sociais de isolamento. E se estiverem testando essa ideia de, pô, vamos colocar um sistema aqui quando a gente pode instituir um toque de recolher, vamos ver se a população se acostuma com isso, para que fique fácil, para a qualquer momento, ó, hoje ninguém sai de casa. Já pensou isso? O ganho que isso pode ter em alguns aspectos em questão de redução de poluição, de redução de violência urbana, embora possa aumentar a violência doméstica, em questão de operações policiais de segurança, facilitar determinados tipos de operações, facilitar determinados tipos de intervenções. Às vezes eu fico pensando que a, a, as amplas liberdades civis que nós fomos desenvolvendo, elas também vão gerando um ônus, uma dificuldade administrativa. E as pessoas que realmente estão no controle do mundo querem recuperar um pouco desse poder, então elas podem estar fazendo experiências nesse sentido, para que tentar ver como é que elas acham um modo de exercer esse poder de uma forma mais efetiva. Lembrando, estou falando da plutocracia, das pessoas que realmente governam o mundo, que são o governo oculto. Eles têm tido dificuldades de gerenciar, os planos deles não são perfeitos, negócio de... O problema do conspiracionismo é achar que os planos são excessivamente metódicos, muito precisos. Na verdade, não. Essas plutocracias que estão tentando, que estão governando o mundo por trás, eles estão brigando, estão errando, estão tendo reveses, mas eles estão lá tentando tocar o projeto de poder deles. E o que a gente tem? Se essa pandemia, mesmo que seja uma coisa que surgiu naturalmente, vamos aproveitar isso aí e executar aquele plano, beleza, pode ser uma coisa mais ou menos nesse sentido. E já tirou uns resultados, já tiraram umas experiências, tiraram algumas conclusões. E se? Então vamos pensar, para não ficar longo demais, vamos supor que sim,
há um projeto que vai aumentar cada vez mais o poder estatal sob o controle plutocrático. Cada vez mais a capacidade de legislar, coagir e punir cidadãos por crimes imaginários. Você pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma ficha absolutamente imaculada e nunca fez nem faria nada, mas você pode simplesmente inventar uma acusação qualquer e ferrar com o cara de vez. Ou seja, você passa a dar a esse pessoal o poder de prender a qualquer momento quem eles queiram. Porque se não é muito... Se é difícil crer que, por exemplo, muitas pessoas de reputação ilibada tenham cometido coisas do tipo roubar ou matar, de repente é fácil fazer convencê-los de que eles cometeram, disseram uma coisa impensada, agora tem que pagar por aquilo ali, ou fizeram uma investida, um assédio, essas coisas são mais críveis, mais fáceis de perceber. Nós temos exemplos claros aí que nem vou citar aqui. Esses métodos cada vez mais sofisticados, o sistema de vigilância urbano cada vez maior, todo esse sistema de câmeras por toda parte, inclusive nos nossos dispositivos que estão nos vendo e nos ouvindo a todo tempo, dos quais, para ser sincero, o que mais me incomoda não é o fato de estar acontecendo, é o fato do sistema continuar burro, né? Eu, sinceramente, o que me incomoda é receber uma propaganda de um produto maldito que nunca me interessou, que nunca fiz nada naquele sentido. Se for uma coisa que me interessa, não tem muito problema. A coisa que me irrita é você receber, tá jogando lá no seu aplicativo, me aparece uma propaganda, uma porcaria de um jogo que você já tem instalado, ou que você nunca pegou nada parecido. Meu Deus do céu, eu nunca baixei nenhum maldito de um Match 3, meu Deus do céu. E aquela propaganda maldita me aparece de Match 3. Por que não me faz propaganda de Tower Defense? Eu jogo Tower Defense pra caramba. Se me vier propaganda de Tower Defense, pode ser uma coisa que até que me agrada. Fecha parênteses. Mas esses sistemas cada vez mais sofisticados. Eu recomendo aqui uma série de TV, chama-se The Person of Interest. É com o Jim Caviezel e aquele ator, que me esqueci o nome lá, que fez o famoso papel do Benjamin do Lost. É uma série que durou 5 temporadas. É muito interessante que fala exatamente sobre a questão de um hiper sistema de vigilância oculto que ninguém tem conhecimento. Na verdade, criaram um sistema secreto, ultra secreto, tipo assim, 10 pessoas sabem da existência dele, e o criador arquitetou de uma tal forma que ele é totalmente fechado, ninguém tem controle, ele só faz vigiar todo mundo, inteligência artificial, vigiar todo mundo e detectar e prever possibilidades de crimes, e aí ele emite lá só uma informação mínima para que a pessoa possa pesquisar aquele crime. Imagina que sistemas assim podem estar ocorrendo. Isso pode ter várias vantagens, é claro, em termos de segurança. Imagina a vantagem que é você estar num ambiente deserto qualquer, sofrer um acidente, se machucar, não tem como se levantar, mas graças a um sistema de vigilância, a autoridade é alertada e a segurança vai lá e te resgata. Sabe? Imagina um sistema de vigilância que você é sequestrado, mas está tudo tão viado que rapidinho as pessoas vão te resgatar. Bem, tem essas vantagens. Mas, venhamos, também tende a ser usado contra. A questão é como nós podemos nos defender de um possível cenário de cada vez maior vigilância estatal, que se fosse uma pura e simples vigilância estatal pública, menos mal, mas não, uma vigilância que vai servir a propósitos obscuros. Por quê? Eu tenho 2 parâmetros para os quais eu não me importo com o sistema de vigilância onipotente. Dois critérios. Se esse sistema for completamente público, ou seja, a gente sabe as câmeras, tudo, a gente pode acessar essas câmeras a qualquer momento, ou seja, nós somos vigiados, mas nós também podemos vigiar de volta. Ou seja, o seu chefe sabe onde você está, mas também pode ver onde seu chefe está, tá? E você sabe se o seu chefe está te vendo. Ou seja, você ter acesso a esse sistema e ter bilateralidade. Eu não me importo. Não me importaria que alguém fuçasse violasse meu sigilo bancário, visse minha conta bancária, se eu soubesse exatamente quem foi e que hora foi, eu também pudesse ir lá ver o dele. Mas nós sabemos que não funciona assim. Vai ser alguns tendo esse privilégio de ter esse acesso e outros não. A questão é como é que nós podemos nos defender? Como é que nós podemos evitar que esse processo cada vez maior de invasividade vá ocorrendo, dando cada vez mais poder a um grupo oculto e nos deixando cada vez mais à mercê de um policiamento questionável? Bom, tem basicamente 2 fatores interrelacionados que eu vou colocar aqui. O primeiro deles é interiorização social.
nós temos que sair das grandes cidades, nós, a humanidade. Esse infame desse êxodo rural, essa concentração nos centros urbanos tem que ser revertida, porque o grau de vigilância de um sistema impessoal, entre aspas, né, é cada vez maior quanto mais densa é o povoamento. Aquelas cidades onde você passa o dia inteiro vendo milhares de pessoas que você não conhece. De todas as pessoas que você encontra, 99,9% você nunca viu e nem vai ver mais na vida. Se a gente reduz isso e passa a voltar a viver em cidades menores, em comunidades mais orgânicas, a tendência é esse processo de vigilância ser cada vez menos necessário, ainda que ele vá a ser substituído por um processo de vigilância orgânica que sempre existiu, que é aquelas cidades menores, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e todo mundo fofoca a vida de todo mundo. Mas isso aí sempre teve. É coisa que a gente vivia assim, viveu assim por centenas de milhares de anos. Então, voltando um pouco a esse sistema, esse método de interiorização, a gente consegue atenuar um pouco esse sistema de meio paranoico, assim, de vigilância, de você não saber quem está te vigiando exatamente. Pelo menos numa cidade menor, você conhece mais as pessoas ficam mais relaxadas, ficam menos paranoicas, menos medo de coisas desconhecidas, então fica um pouco mais tranquilo. Lembrando que vai ter esses sistemas também vão estar presentes em cidades pequenas, câmeras de vigilância, rastreadores, inteligência artificial, isso vai estar presente. Mas o fato de você estar em comunidades menores, onde os laços sociais são mais fortes, atenua bastante isso. Atenua o estresse, reduz o poder das plutocracias oligárquicas sobre as grandes massas, porque a coesão orgânica de uma população a torna mais forte, ou seja, você conhecer toda aquela vizinhança, todo mundo tem um relacionamento, aquelas dezenas, centenas de pessoas terem um certo acordo, gera a elas um grau maior de resistência contra a intromissão externa, diferente das grandes cidades, onde todo mundo é mais isolado, então é mais difícil você juntar forças. Né? Então esse é o primeiro ponto. Interiorização. Nós precisamos abandonar as grandes cidades, espalhar melhor a população, nós só temos a ganhar com isso. Lembrando que, inclusive, as desvantagens anteriores da interiorização nós vão estar atenuadas graças à tecnologia, porque a gente vai poder ter essas correspondências, continuar se comunicando a longas distâncias. Uma coisa que esse período pandêmico, nesse sentido, é claro que foi uma experiência, nós tivemos uma experiência de telepresença maior, de correspondência maior, é até questionável se vale mesmo a pena voltar aos métodos presenciais. Alguns setores devem voltar a métodos presenciais, algumas pessoas podem ter se acostumado a trabalhar em casa e, de repente, ficam. Ou seja, com a interiorização e as telecomunicações, e também as grandes tecnologias aumentando a capacidade de viagem, de deslocar de um lugar para outro, a gente tem cada vez menos desvantagem de se afastar das grandes cidades. E isso, amigos, só tem a ganhar em termos de qualidade de vida, de segurança, de termos os melhores laços sociais. E claro, tem suas desvantagens, isso é inegável, mas se a gente tem essa capacidade de se deslocar, se você mora numa cidade menorzinha, onde você tem uma comunidade maior, e qualquer hora que você quiser, você pega um avião e vai lá para uma cidade grande, lá curtir, sei lá. Então, primeiro ponto, interiorização. Segundo, nós precisamos diminuir o nosso uso sistemático de tecnologias. Infelizmente, nós estamos ficando cada vez mais dependentes. Quem é que não vive sem energia hoje? Não só sem energia, sem telecomunicação, sem internet. Vivendo em comunidades mais remotas, mais orgânicas, você tem um contato maior com a natureza também. E o simples fato de você ter esse contato te ajuda a se desvencilhar um pouco desses maus hábitos. Ou se você tem uma floresta, um rio, uma praia, uma montanha, coisa assim para explorar, você já fica menos dependente desse cenário de estar naquele apartamentozinho miserável, estressado. É uma coisa que você tem que fazer, a janela que você tem para o mundo é uma tela. E olha só, mais uma vez, nós não precisamos abandonar a tecnologia, ela vai nos dar vantagem. Você vai poder entrar no meio do mato agora, mas tendo um sistema de comunicação que torna mais difícil você se perder, que torna melhor você pode, se tiver uma emergência, você pode entrar em contato com alguém e te dar alguns recursos extras, ou seja, a gente pode conciliar o melhor de dois mundos. Mas diminuir esse uso de tecnologia, de passar mais tempo desconectado, caminhar mais em vez de ficar ligando, telefonando, assim, anda, vai lá, conversa com a pessoa pessoalmente.
E até testar coisas assim mais radicais. Já surgiram tecnologias nos últimos anos que nos permitem abrir mão de coisas que a gente tem feito sistematicamente, como por exemplo, sistemas de aquecimento solar, que você não precisa mais gastar energia elétrica para aquecer água. E até sistemas de carregamento, como isso aqui, por exemplo, carregamento solar, você pode carregar a bateria do seu celular com isso aqui no sol, usando menos a rede elétrica. Passar a depender menos de automóveis, usar mais bicicletas. Ou seja, temos as opções. Se a gente usar menos, depender menos de tecnologia, passar menos tempo conectado, a gente também já fica um pouco mais a salvo dos maus usos dessa tecnologia. E uma coisa que com certeza eu não preciso nem perguntar, porque isso aqui todo mundo sabe, é que esse negócio de ficar vendo rede social o tempo todo faz mal. Quando você para com essa porcaria, você fica mais tranquilo. Então, sim, são duas questões. Interiorização e menor uso de processos tecnológicos são coisas que só vão melhorar nossa qualidade de vida e vamos nos tornar menos vulneráveis às possíveis, prováveis manipulações de uma elite plutocrática que usa o aparato estatal contra nós. E o terceiro fator decorre espontaneamente desses dois. Se nós vamos para comunidades menores e usamos menos tecnologia, a tendência é as pessoas se agruparem mais, terem um contato social maior. O que faz, por exemplo, com que até hoje as comunidades mais pobres, por ter uma interação social maior, sejam mais resistentes a esses processos de lavagem cerebral que já converteu completamente essa classe média alta, que já pensa de uma forma determinada. Vê essa maluquice, isso da iconoclastia de neo-esquerda aí? É impressionante, né? Iconoclastia, até um pouco tempo atrás, era muçulmano, que não gosta de imagem, de uma forma generalizada, dependendo da vertente, você não pode nem retratar a figura humana, assim. Era, entre aspas, evangélico, eu sempre falei entre aspas, porque esse pessoal é evangélico, quase não li evangelho, que tem aquela iconoclastia contra imagens religiosas. E agora nós temos aí os iconoclastas da neo-esquerda que acham que personagens históricos que cometeram opressão, não sei o que, tem que ser, as estátuas têm que ser destruídas. Vê se isso acontece com o pessoal mais pobre. Não, é tudo uma molecada de classe média alta. Essa galera que está acostumada a viajar para o exterior e que absorve isso, tem universidades prestigiadas, esse pessoal é muito mais vulnerável a esse processo de lavagem cerebral plutocrático. Por quê? Primeiro porque estão muito mais integrados nessa tecnologia, estão muito mais desenraizados das comunidades orgânicas. Ao passo que o pessoal mais pobre, que está mais entrincheirado, está mais conectado diretamente, pessoalmente, vivem de formas comunitárias, às vezes tem casas pequenas, estão sempre um dependendo do outro, dos vizinhos, conhecem todos os vizinhos ali ao redor. Eles, de uma certa forma, mantêm um modo de vida um pouco mais tradicional. Isso os torna mais resistentes, apesar de que não totalmente, também, muitos ainda são vulneráveis. É por isso que a população, apesar de 60, 70 anos de Globo martelando coisa na cabeça, a população ainda é conservadora, em sua maioria. Eles são mais resistentes a isso. Se a gente se enraiza, se volta um pouco mais para comunidades orgânicas, a gente se torna mais resistente também. E você, dependendo menos de tecnologia, vivendo em comunidades menores, se cria laços sociais mais fortes, reforça as conexões culturais, reforça as tradições. E aí, se isso for feito em larga escala, você dá um baque, dá uma esfacelada nesse poder centralizado de plutocracias que controlam o Estado. Isso, claro, a gente vai continuar tendo problemas pela frente, isso não vai... Eu não tenho nenhuma ilusão de que um processo de interiorização esteja ocorrendo, apesar de que é uma ideia relativamente antiga, mas a gente já devia estar falando sobre isso, já devia estar falando da possibilidade de sair desses grandes centros urbanos, lembrando que nós temos cada vez mais opções tecnológicas que podem compensar as vantagens da vivência no centro urbano. Nós precisamos nos reconectar mais socialmente em comunidades mais isoladas, até o risco de uma pandemia menor, a demora para chegar lá, e se você chega lá, você consegue organizar melhor o pessoal para resistir a isso, você consegue isolar mais a comunidade para não chegar à situação ali. Observe que é muito claro que o espalhamento desse vírus foi maior, quanto maior a concentração populacional, foi mais rápido, ou seja, a densidade populacional maior,
aumenta a disseminação. Ou seja, até para efeitos de segurança sanitária contra epidemias, nós temos uma interiorização é mais vantajoso. E sem contar a segurança generalizada. Por exemplo, hoje se tivesse uma terceira guerra mundial, o que vai ser atingido primeiro? As grandes cidades. A maioria das pessoas está nas grandes cidades, as pessoas vão morrer rapidinho. Se todo mundo estiver fracionado, é muito mais difícil isso acontecer. A chance de sobrevivência é maior. Então, é isso. Todo esse e se essa pandemia foi isso? E se isso for uma experiência, que é possível que seja, mesmo que não seja uma coisa assim muito direta, simplesmente aproveitar essa situação e vamos fazer uns testes aqui e ali para ver como é que funciona isso. E se for isso, estiver reforçando, preparando um cenário futuro, nos acostumando, nos desensibilizando para permitir determinadas coisas futuras, como é que nós podemos combater isso? A minha dica são essas. Precisamos nos interiorizar, sair dos grandes centros, reconectar com as nossas raízes, reconectar com as tradições, comunidades mais orgânicas, menos uso de tecnologia. Isso vai nos tornar mais preparados, mais socialmente integrados, sem abandonar as vantagens dos recursos tecnológicos, mas apenas depender menos deles. E é isso, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 4 de julho de 2020. Muito obrigado por sua atenção.